Bares foram fechados em São Paulo após casos de intoxicação por metanol. 5 pessoas morreram. Os casos de bebidas alcoólicas contaminadas aumentaram o sinal de alerta das autoridades do estado. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a toxicologista e diretora da Sociedade Brasileira de Toxicologia, Flávia Neri, que gentilmente atende a Jovem Pan. Doutora Flávia, bom dia, bem-vinda, hein? Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. Bom dia a todos os espectadores. Isso tem gerado uma preocupação muito grande, não só em São Paulo, mas também em outros pontos do Brasil. Há casos sendo estudados em Pernambuco, ainda não tem essa confirmação, mas de qualquer modo há alguma desconfiança. Ontem até o governo apresentou algumas medidas para tentar conter isso. Mas a gente prestando um serviço aqui para a sociedade de um modo geral, doutora Flávia, o que é exatamente essa contaminação pelo metanol e quais os sintomas que a contaminação apresenta em quem, porventura, possa ter sido contaminado via bebida, hein? Então, a contaminação pelo metanol, ela vem da ingesta de uma substância que não deveria estar presente dentro daquela bebida, né? O metanol é totalmente tóxico, ele não deveria estar presente de forma alguma e foi colocado ali de uma forma ou criminosa ou por uma situação de um erro muito grave, né? E isso está sendo investigado pelas autoridades. Esse metanol, ele tem a capacidade de causar efeitos muito parecidos com o efeito embriagante do etanol, que é o que a gente geralmente consome nas bebidas, e o que atrapalha de pronto a gente identificar que a pessoa está passando mal por aquela bebida. Mas ela tem algumas particularidades que vale a pena ressaltar aqui, que orienta as pessoas a entender que talvez ela não está passando por um efeito embriagante do etanol, mas sim do metanol, que é altamente tóxico. Ele, além da embriaguez, ele pode causar uma dor abdominal muito importante, um cansaço, movimento rápido dos olhos, cansaço muscular muito grande. E, além disso, depois de algumas horas, ele começa a perceber que a visão está turva, uma névoa na visão e uma fotofobia, né, à luz. Então, são sintomas que não apresentam intoxicações de etanol, só do metanol. E em situações mais graves, em que a ingesta foi maior, pode ter, sim, efeitos renais. Há uma acidose metabólica muito importante. A acidose, vale ressaltar que ela ocorre desde o início, mas ela vai agravando e essa acidose afeta o organismo inteiro, porque o metanol, ao ser metabolizado, ele forma um ácido, que é o ácido fórmico, e esse ácido afeta o organismo inteiro. Entra no globo ocular e causa um dano no nervo óptico, que é o que a gente fala que é o dano ocular que apresenta, podendo causar em algumas pessoas cegueira e, dependendo da quantidade, até o óbito depois de poucas horas. São justamente os efeitos que a gente tem visto, né, nas pessoas que têm sido, enfim, diagnosticadas com o metanol. Agora, doutora, nós já estamos falando aqui no Jornal da Manhã sobre o Fomepizol, né, que pode ser usado como antídoto para fazer o bloqueio dessa substância. Caso haja o registro desse Fomepizol, ele realmente é a saída para conseguir conter essa substância química? Ela é a saída mais interessante para a gente, né? A Sociedade Brasileira de Toxicologia, hoje, ela está lutando muito para que esses antídotos estejam disponíveis, né? Nós confeccionamos uma diretriz dos antídotos, apresentamos ao Ministério da Saúde e nós estamos na esperança que esses antídotos sejam regulamentados e estejam no Brasil, né? Atualmente, o Fomepizol não está, mas temos um outro antídoto, um antídoto secundário que tem efeitos colaterais, não é tão interessante como o Fomepizol, mas ele está sendo utilizado em forma de ampolas na administração endovenosa. Mas o Fomepizol, ele seria
muito interessante para nós, sim. Ele seria ele não causa embriaguez, ele não causa efeitos colaterais importantes, como o etanol causaria, que esse seria o segundo antídoto. Agora, Flávia, a minha dúvida é a seguinte: você tem lá uma reserva do medicamento, aí, o Fomepizol, para tentar evitar. Sim. Mas, por exemplo, o cidadão saiu, foi lá, tomou a sua bebida, como esses casos que a gente viu, no dia seguinte ele está passando mal. Aí ele vai lá para o médico, de repente ele pode não ter sido diagnosticado. Em quanto tempo ele precisa ser tratado com o Fomepizol para evitar, por exemplo, a cegueira, que a gente viu em mais de um paciente? Então, Paulo, depende muito da concentração do metanol que ele administrou, né? Nós temos observado que bebidas que elas são oferecidas ao cliente, que vem com energético, ou que vem misturado com suco, ou que vem misturado com gelo, teve um efeito menor, porque provavelmente aquele metanol ele foi diluído, tá? E aí esse cliente, ele evolui de uma maneira mais lenta em relação ao outro que ingeriu de forma pura, bebida de forma pura, como se costuma beber o uísque, por exemplo. Então, nós temos essas duas situações distintas para responder a sua pergunta. Se eu tenho uma pessoa que ingeriu uma quantidade maior de metanol, ele imediatamente teria que ser atendido. E como nós estamos fazendo agora essa divulgação toda, é para que a população ela entenda, né? Ela nos escute, ela entenda que se ela apresentar um desses sintomas que eu relatei e que muitos outros profissionais vêm relatando, ele tem que procurar imediatamente a unidade de saúde. Outras pessoas que tomaram bebidas com uma concentração menor de metanol, talvez ele poderia ser atendido no dia seguinte, mas o que a gente está percebendo por esses casos é que eles têm que ser atendidos imediatamente, porque quanto antes a gente entra com esse antídoto, desvia essa via metabólica e a gente consegue eliminar o veneno, né, o metanol, sem produzir o ácido fórmico, melhor para o paciente. Doutora, eu queria agora as suas recomendações para a nossa audiência aqui da Jovem Pan, porque a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, de Bebidas também, já fez o seu alerta. Queria o seu alerta também sobre as pessoas que, enfim, frequentam bares, frequentam restaurantes. Se dá para prevenir, né? Exatamente, se dá para prevenir, como que as pessoas a sociedade deve ficar de olho em relação a isso. Porque a gente está falando de uma concentração de casos muito alta aqui em São Paulo, mas já há suspeita de casos também em outras partes do Brasil também. Então, estamos de olho nisso, ainda não há o registro desse antídoto que possa causar o bloqueio dessa substância química ainda, então tudo ainda é muito preocupante. Sim, mas eu gostaria de ressaltar que, apesar de nós não termos o Fomepizol, nós temos um antídoto que é o etanol. Se em bebidas, por exemplo, em que eu tenho misturas de etanol com metanol, o etanol dentro da bebida atrasa a metabolização do metanol, que é o ruim, né? E atrasa a formação do metabólito tóxico e dá tempo da gente atender mais rapidamente. Tomar o metanol puro, se a gente tomasse 10 ml de metanol puro, essa pessoa iria a óbito em menos de 24 horas, com certeza. 10 ml de metanol já é o suficiente para a gente ter efeitos gravíssimos de metanol puro. Mas nós temos um outro antídoto, o etanol. Ele existe, são ampolas, ele é formato farmacológico, não é o mesmo etanol das bebidas, né? A gente recomenda fortemente que essa pessoa que se vê numa situação dessa, ela procura unidade de saúde rapidamente para que seja utilizado esse etanol. E que se ligue também, vou fazer uma propaganda de um órgão, de um centro do governo, que é o Centro de Informações Toxicológicas, tem o 0800 à disposição para a população, em que ela pode ligar para poder saber qual unidade de saúde que ela deve ir rapidamente, o que ela pode fazer rapidamente, que nós fazemos as recomendações iniciais para que ela tenha o mínimo de dano possível.
Nós conversamos aqui no Jornal da Manhã com a toxicologista, diretora da Sociedade Brasileira de Toxicologia, Flávia Neri, trazendo alguns alertas e indicando para a gente como é que funciona essa contaminação pelo metanol. Muito obrigado pela gentileza da entrevista e um bom dia aí para a senhora.